Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá e muito bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa de hoje é especial, não só porque é sexta-feira, o último dia da semana, mas é porque também este programa é o último programa desta temporada do Isto é o Povo a Falar. Vamos regressar depois em setembro e tenho algumas palavras de agradecimento para dar, mas isso será no final. Quisemos terminar esta temporada de alguma forma com alguém que demonstra através da sua a vivência de cidadania, aquilo que nós buscamos encontrar, ou seja, cidadãos que participam, cidadãos que têm uma vida ativa não só em prol dos interesses da sua própria vida privada, mas também a tentar procurar melhorar a qualidade da nossa democracia e do entendimento que nós, cidadãos, temos da nossa democracia. É nosso convidado de hoje, o Francisco Cordeiro de Araújo. Olá, muito boa noite, Francisco. E claro, todos estes elogios é por causa do projeto dos 230, que de alguma forma iniciou-se para conhecermos os 230 deputados que compunham o nosso Parlamento, não é? Sim, boa noite em primeiro lugar e é um prazer estar aqui de volta, sobretudo neste último programa, aqui a relembrar um pouco este ano que passou. Sim, é um projeto que nasceu há 4 anos, exatamente, por volta desta altura, com o intuito de, em primeiro lugar, resolver um problema básico de uma democracia representativa, que é conhecer quem é que nos representa. Pois. Não convém dizermos só que há aqui uma ideia de passar um cheque em branco a alguém que foi eleito em extensas listas de partidos, mas é preciso conhecer essas pessoas, o que fizeram, qual o seu percurso, a sua forma de pensar, que não é igual, sobretudo em partidos grandes, cada um tem a sua própria maneira de ver o mundo e de ver o país, e depois conhecer também o que é o seu trabalho em específico, numa lógica de aproximar os cidadãos e de aproximar a classe política. E essa excessiva distância que havia foi um dos objetivos que nos levou a começar, mas depois resolvemos também, pela atração que se foi tendo, não ficar por aí. E entre o não ficar por aí, eu creio que este ano foi um desafio, foi bastante intenso, não é? Desde as eleições, desde as legislativas, depois as europeias, o que ainda vem aí para a frente. É que, Francisco, vocês, para além de expandirem a equipa, porque eu vi que vocês iniciaram um processo de recrutamento, também apostaram, por exemplo, em acompanhar eleições que não sejam só em Portugal. Sim, exatamente. Eu acho que, sobretudo, estes primeiros 6 meses, este primeiro semestre, teve uma característica peculiar que nós identificámos já no final do ano passado como uma oportunidade de crescimento. Que era, temos umas eleições legislativas, uns 50 anos do 25 de Abril e depois umas eleições europeias. Então concentrámos os esforços para ter uma atuação, porque sabíamos também a atenção das pessoas seria maior nestas alturas. Sabemos que antes de eleições ou momentos simbólicos, as pessoas estão mais aptas a falarem sobre estes assuntos. Então o que fizemos é delineámos uma estratégia para ter maior presença no acompanhamento das eleições, em eleições que diretamente intervêm na vida dos cidadãos nacionais, e aqui falamos das legislativas e das europeias, mas também uma percepção de outras eleições que nos afetam indiretamente. Falamos das francesas, neste caso também as do Reino Unido, porventura também no futuro agora as americanas. Sim, até porque vocês, e vocês, quem nos estiver a ouvir e a ver, pode seguir o trabalho dos 230 nas redes sociais. Eu costumo seguir no Instagram. Vocês colocaram, inclusive, uma agenda das eleições que ainda faltam um pouco por todo o mundo até ao final do ano. Sim, sobretudo numa perspectiva cada vez mais global em que nos influenciamos sempre mutuamente. Obviamente essas escolhas são respeitando-se a cada cidadão de cada Estado, mas é importante também termos esse conhecimento e sentíamos que as pessoas queriam esse tipo de conteúdo. Mas depois começámos a fazer outro tipo de iniciativas, não só de uma perspectiva de aprendizagem, de literacia política e democrática, mas uma forma também das pessoas puxarem por essa proatividade, ou seja, não verem só fazerem elas próprias. E aí começámos essa expansão também
para uma perspectiva de estar mais, por exemplo, na nossa diáspora e criámos um núcleo, os 230, em Bruxelas. E depois começámos a fazer uma coisa que para nós deu-nos também aqui um potencial de crescimento enorme, de envolver mais pessoas, foi criar umas comissões de cidadãos que basicamente tentam replicar aquilo que é o trabalho parlamentar na Assembleia da República. Replicámos essas 13 comissões parlamentares, no Parlamento são 14, nós escolhemos 13 comissões parlamentares com cidadãos sem ligações partidárias. Tivemos cerca de, em poucas semanas, 1.500 candidaturas, dos 16 aos 76 anos, e conseguimos selecionar ali uma amostra de cidadãos com, obviamente, bastante também diversidade e competência, para começar agora, durante um ano, a estarem a fazer propostas políticas públicas para depois serem apresentadas aos deputados, aos membros do governo, para também tentarem influenciar o futuro do nosso país. Porque a cidadania não pode ser só uma palavra e muito menos, por exemplo, uma disciplina na escola que depois não se debruça efetivamente sobre estas questões, não é? E também nas escolas foi uma das coisas que começámos a apostar mais Sim. este ano. Já temos o projeto de Democracia nas Escolas há algum tempo, mas este ano conseguimos forçar, arranjar mais voluntários jovens e não só, para irem às escolas, e conseguimos chegar mais alunos. E esta lógica de replicação tem que ser continuada, porque há vontade dos professores, há muita vontade dos alunos, mas há, acima de tudo, a competência por parte dos alunos. Há muito aquela lógica condescendente, que ainda são miúdos, que não podem pensar nestas coisas de uma maneira. Que o que está em causa não é a doutrinação, é pô-los a pensar pela sua cabeça. E isso é importante, porque esse sentido crítico que eles desenvolvem nesta idade vai ser o escrutínio que eles vão usar mais tarde para serem bons cidadãos ativos, a exigirem dos seus representantes e, quem sabe, também se tornarem eles próprios representantes políticos e desempenharem a sua atividade não só na política como profissão, mas na política enquanto sociedade. E há uma coisa que costumamos dizer nas escolas, para os miúdos mais novos é mais fácil de entender. Uma pessoa, para jogar futebol, não precisa ser futebolista. Uma pessoa, para fazer política, não precisa ser político. E esta lógica de termos a política como um instrumento do dia-a-dia de participação é essencial e começa desde cedo. Mas é interessante dizeres isso, porque o que é necessário é saber as regras do desporto que se vai praticar. E muitas vezes são essas regras que nós não vemos a serem ensinadas. Quais são as regras da nossa democracia? Olha, vê, por exemplo, e não é isso que vamos falar, mas vai no sentido daquilo que creio que vocês também querem transmitir à juventude, toda esta questão da Procuradoria-Geral da República e do poder político. É independente, não é independente? Como é que funciona? Ou seja, é importante que as pessoas saibam que, de facto, a nossa democracia tem regras, e são essas regras que, ao serem saudavelmente cumpridas, nos deveriam deixar descansados, não é? Não, esse conhecimento é essencial. Eu costumo dizer aos meus alunos, mesmo na universidade, que as opiniões não valem todas a mesma coisa. Há esta percepção errada que a cidadania é isto, que todas as opiniões valem a mesma coisa, mas isso é uma falácia pura. Em termos formais até poderiam ser, mas em termos materiais não o é. Uma opinião mais bem informada, obviamente que vale mais. Ou seja, não basta ter só uma opinião, não basta ser só reivindicativo. Se nós queremos formar uma opinião sobre um assunto, nós temos que estudá-lo, temos que compreender, temos que saber do que estamos a falar. E olhando para essas matérias que às vezes não são tão perceptíveis no discurso público e que envolve uma pessoa saber exatamente quais é que são as funções, por exemplo, do Ministério Público, qual é o enquadramento dele, o que significa mesmo a autonomia desses magistrados, que esses magistrados não têm exatamente as mesmas funções que magistrados judiciais. Isto é preciso saber antes de emitirmos só uma opinião, porque é giro, porque dá likes nas redes sociais, ou porque no espaço público também o que se incentiva é que as pessoas tenham opiniões vincadas. Não é isso. Até porque se nós tivermos opiniões vincadas sem serem baseadas em factos, o consenso nunca vai existir. Ou seja, essa lógica também deliberativa, que é uma parte que tem que ser mais trabalhada nas democracias, sobretudo quando se querem democracias participativas, esta parte da deliberação. E há experiências interessantes por todo o mundo de colocar o cidadão a pensar numa coisa, recebendo informação e debatendo com base em argumentos, porque passa a ser uma democracia muito mais racional e não tanto só opinativa. Há, inclusive, algumas experiências que são feitas a nível local, até com a própria mudança de sentido de uma estrada, em que se chamam os cidadãos para que eles possam emitir a sua opinião ou entender porque é que a decisão vai naquele sentido. Em relação ao vosso projeto, e continuamos aqui com o projeto dos 230, eu vi que com o acompanhamento das eleições europeias também sentimos
sentiste a necessidade de explicar a diferença que há entre as diferentes cabeças da União Europeia. Sim, exatamente, porque a União em si também é complexa. Mas aí voltamos à questão da democracia deliberativa, que tem o seu peso do ponto de vista local, que é muito mais apreensível porque uma pessoa está perto do poder local, como também é possível em experiências nacionais. Foi o que aconteceu em França, com questões mais ligadas a alterações climáticas. Foi o que aconteceu na Irlanda, com mudanças até do ponto de vista constitucional em diferentes assuntos. Isto já são experiências que até vêm do Canadá, do início do século, mas a União Europeia também experimentou fazê-las em 2021, na altura até com a presidência portuguesa do Conselho, foi a Conferência sobre o Futuro da Europa, e agora tem painéis de cidadãos também para auxiliar a Comissão Europeia. Apesar de ainda não estarem bem enquadrados formalmente e ter uma potencialidade que ainda não é explorada, é algo essencial para o cidadão também participar na vida da União, porque há evidentemente uma identificação também de algum déficit democrático da própria União. Mas perceber exatamente que as instituições não fazem a mesma coisa, nem a própria União tem competência para fazer tudo, nós começamos a discutir no espaço público de uma maneira diferente. Há aquela ideia, e viu-se mesmo candidatos às eleições europeias criticarem uma postura da União por não atuar, por exemplo, em certas áreas. A União só tem as competências que os Estados-membros lhes atribuem pelos tratados. É o princípio da atribuição. E mesmo no exercício das competências que são partilhadas, ou seja, que são dos Estados, mas também são da União, a União tem que justificar porque é que utiliza essas competências. Há um princípio chamado princípio da subsidiariedade. A lógica diz-nos que as decisões devem ser tomadas no nível mais próximo da decisão, ou seja, não seria em Bruxelas. É como, por exemplo, e desculpa incomodar ou interromper, uma das questões que nós ouvimos muito debatidas no dia-a-dia foi a questão de António Costa ir para a presidência da Comissão. E as pessoas ficam com a sensação de que ele vai mandar alguma coisa ou que tem poder executivo, mas não me parece de todo que seja esse a tarefa atribuída àquele posto na Comissão Europeia. Sim, sobretudo neste caso de estarmos a falar de uma instituição diferente. Mas ainda sobre esta parte de níveis de decisão, a União só deve fazer aquilo que é mais eficiente fazer neste nível mais distante do cidadão. Ou seja, as decisões só devem ser em Bruxelas e Estrasburgo quando for mais eficiente para a totalidade também dos Estados-membros e, neste caso, dos milhões de europeus. Mas aqui temos uma diferença, neste caso, quando falámos de António Costa, e que até erradamente há pessoas a dizer que iria para o Conselho da Europa, que é uma organização que não tem nada a ver com a União Europeia, nós estamos a falar do Conselho Europeu, que junta os chefes de Estado e os chefes de governo, neste caso o nosso Primeiro-Ministro, mas, por exemplo, na França é o Presidente da República, na Alemanha o Chanceler, em que basicamente definem o passo ou o ritmo que a União vai ter. Definem as orientações gerais e as políticas, as estratégias para a União, ou seja, definem um rumo. Mas depois, a parte executiva, verdadeiramente, é feita pela Comissão. É a Comissão que tem o Colégio de Comissários, que se dividem em várias pastas e que depois faz esse trabalho. E é a Comissão, ao contrário dos sistemas nacionais, que tem iniciativa legislativa. Ou seja, as propostas não vêm do Parlamento Europeu que nós elegemos, vêm da Comissão. Depois, o Parlamento Europeu, que o Conselho da União Europeia, está aqui uma complexidade de nomes, que não é o Conselho Europeu, porque são os ministros em vez dos chefes de Estado e do Governo, esses os dois têm um processo de codecisão. Mas quem inicia sempre este processo é a União Europeia, para depois haver esta continuidade por codecisão. Ou seja, esse tipo de literacia influencia, porque senão estamos a exigir algum tipo de coisa que depois não tem correspondência na realidade. Acho que António Costa, neste caso, assumindo a presidência do Conselho Europeu, vai ter a sua relevância, mas o papel dele não é executivo. E é um papel, sobretudo, de não substituir ao chefe de Estado, mas tentar promover consensos no seio desta instituição que em si é importantíssima, mas que muitas vezes tem a dificuldade de tomar decisões, sobretudo em matérias que exigem unanimidade, que não são todas. Sobretudo quando tem diferentes correntes. E o que António Costa vai tentar fazer, vai tentar encontrar ali pontos comuns em visões às vezes muito distintas e tentar não deixar, se calhar, ninguém para trás, porque depois, partindo por dentro, a União demonstra uma imagem muito mais fraca para o exterior. Muito bem. Ainda em relação a esta questão das eleições europeias,
Não sei o que é que tu achaste, qual foi a leitura que tu fizeste também da participação dos portugueses. Nós tínhamos vindo de umas legislativas muito participadas, não é? Eu creio que em termos globais foi o recorde de participação em voto nas legislativas. Avançamos para estas europeias. Qual foi o cenário que tu vistes numa Europa onde me vai parecendo, e porque tu há pouco falaste de consensos, onde vai parecendo que os consensos são difíceis de encontrar? Sim, eu acho que temos aqui 2 pontos. Em primeiro lugar, a participação. E em Portugal tivemos um ligeiro aumento, porque também era difícil fazer pior, porque nós, historicamente, nas eleições europeias temos muito menos participação. Nós tivemos, em 2019, quase 70% de abstenção e agora baixámos um bocado, mas mesmo assim continuamos com valores preocupantes. Aí tínhamos tido uma boa resposta em março, em que diminuímos drasticamente o número da abstenção em legislativas, como já não fazíamos há muitos anos. E o que nós vimos foi que houve aqui dificuldades em cativar as pessoas para o que eram as discussões europeias. Eu acho que houve também uma melhor qualidade dos debates a tocar em assuntos europeus, mas muitas vezes nacionalizando estes assuntos. Pois. Falar de migrações e falar de filas da AIMA não é a mesma coisa, não é isso que se discute em Bruxelas, mas há sempre aquela necessidade de tentar puxar assuntos que sensibilizam mais o eleitorado. Agora, em termos de resultados, mudou-se menos do que se estava à espera. Havia muita questão do crescimento de uma família política mais à direita, seja, neste caso, os conservadores e os reformistas, que entretanto já mudaram, e a Identidade e Democracia, que cresceram. Não cresceram também tanto porque, por exemplo, um partido como a Alternativa para a Alemanha, neste caso, tinha sido suspensa um pouco antes das eleições, mas cresceram, mas não cresceram numa dimensão tal em que os polos chamados moderados ou mais ao centro do Parlamento Europeu perdessem a sua expressividade. Nós continuamos a ter 4 grupos políticos. Falamos dos socialistas, onde se inclui o nosso Partido Socialista. Falamos dos verdes, onde se incluía o LIVRE, o PAN. Depois falamos dos liberais, da nossa iniciativa liberal, neste caso o Renew. E depois falamos do PPE, que continua a ser o maior grupo dentro do Parlamento Europeu. Estes grupos continuam a atingir facilmente maiorias no Parlamento Europeu, agora de 720 eurodeputados. E o que nós vimos a seguir foi que só precisámos dessas 3 famílias, neste caso liberais, socialistas e PPE, para fazerem o chamado acordo dos top jobs. Ou seja, falamos de cargos como a Presidente da Comissão, que foi eleita, Ursula von der Leyen, falamos também do Presidente do Conselho Europeu, António Costa, falamos de Metsola, que também foi reeleita por uma maioria bastante expressiva e surpreendente, e falamos da alta representante, da Kaja Kallas. E neste caso, depois ainda vamos saber quem é que serão os comissários. Mas houve aqui uma articulação que, de alguma forma, depois com Ursula von der Leyen, também na definição das suas prioridades políticas, envolveu os verdes com questões ambientais. Mas há um fator interessante que passou muito despercebido, ou seja, tivemos muita relevância também de interpretações nacionais que podemos fazer das eleições europeias em França, provocaram umas eleições como as que vimos ainda no mesmo mês. Tivemos também na Alemanha com uma derrota da coligação, ou seja, neste caso falamos dos socialistas, falamos dos liberais e dos verdes, que tiveram resultados muito baixos e que tivemos um resultado bastante expressivo do partido da anterior chanceler Angela Merkel. Tivemos outros fenómenos interessantes na Europa, mas há um fenómeno que passou muito despercebido, que agora começa a ser divulgado, que demonstra também como é que a política está a mudar um pouco. Foi no Chipre. No Chipre há um candidato que aparece independente, que era youtuber. Que era foi no Chipre ou em Espanha? Foi no Chipre, que é um candidato que teve uma vitória expressiva. O Chipre, falamos de um país pequeno, que elege poucos deputados, 6 eurodeputados, mas que fez uma campanha, e era um youtuber nem ligado a assuntos políticos, e tem uma prática que, por um lado, é interessante de explicar o que é o Parlamento Europeu, mas, por outro, cria aqui algumas dúvidas na forma como ele exerce a política, ou seja, se as pessoas o seguirem, Fidias, agora não me recordo do último nome, ele, por exemplo, pergunta lá se, quando era a votação de Ursula von der Leyen, se podia votar a favor ou não de Ursula von der Leyen. Isto provoca também uma responsabilização da classe política. Mas é interessante de ver como é que este fenómeno vai resultar, porque normalmente as coisas que resultam na política
não interessa bem os valores, interessam os resultados para muita gente. E eu acho que pode haver uma tendência de se copiar esse tipo de fenómenos. Já era previsível que acontecesse. Ou seja, ele pergunta diretamente aos seguidores... Sim, quase numa lógica de democracia direta. Porque ele, uma vez que ele não tem partido... Sim, ele também perguntou aos seguidores se queriam que ele fosse para alguma das famílias políticas no Parlamento Europeu e depois decidiram entre os verdes e serem independentes. Francisco, mas é interessante esses fenómenos. Eu gostava de dizer que estou surpreendido, mas sabes que eu sou geração xixolina. E ao ser, eu sei que isto pode escandalizar alguns, ao ser geração xixolina, eu também já vi muita coisa. A verdade é que há momentos em que a tensão política é tão grande que até o grotesco e absurdo parece funcionar. Eu recordo-me que o fenómeno xixolina aparece numa clara fase em que a política italiana estava refém das máfias italianas. Não achas, e esta é a pergunta, pela leitura e pelo conhecimento que tu tens, não achas que um pouco esta Europa que está a perder um pouco a sua qualidade de vida e aquele crescimento que tivemos durante tanto tempo, em que me parece que ficámos estagnados, não poderá estar a ser, por assim dizer, o meio ambiente ou o ecossistema ideal para o aparecimento destas, e desculpa a palavra, aberrações? Eu acho que se calhar para outros povos europeus vão dizer que o Sul normalmente perde o Norte. Ou seja, aqui neste caso o Chipre, mas a Itália não é o primeiro caso, também aconteceu com Pepe Grillo. Mas eu acho que é um fenómeno que pode ser transversal a toda a Europa, como é também no mundo. Sobretudo explorando esse descontentamento e aproveitando algum desconhecimento da própria população e de apresentar instrumentos de democracia direta que às tantas nós não nos apercebemos que basicamente estamos a desresponsabilizar uma área que deve ser vista como uma lógica profissional, não profissional de fazer carreira, mas quando assume-se as funções, ser profissional naquilo que se faz. Isto envolve estudo de dossiês em matérias que são muito mais técnicas no Parlamento Europeu e responsabilidade pelo sentido da votação. Porque imaginar que nós estamos a atribuir milhares de euros, e neste caso falamos de valores elevados quando nós remuneramos eurodeputados, damos, por exemplo, 30 mil euros para constituírem um gabinete, ou seja, conseguem ter staff à volta deles que os capacita tanto para matérias mais jurídicas, outras matérias técnicas, para comunicação, nós temos que exigir dessas pessoas. Se for simplesmente uma pessoa que vai fazer sondagens, é mais perigoso. Mas este fenómeno é interessante que, também numa lógica populista de Pepe Grillo, em Espanha, em Itália, com a questão do Movimento 5 Estrelas, também apareceu. Mas depois acabou por se posicionar de outra forma. O Partido 5 Estrelas agora não tem nada a ver com o que era o 5 Estrelas, este movimento de blogs há 10 anos. Ou seja, eu acho que muitos desses períodos, muitos desses processos também depois vão ajustando. Mas é algo que nós devemos estar atentos, que é como é que, em vez de nós termos perante uma insatisfação que nós temos com a política, que, a meu ver, é justificável, porque há muitas coisas que estão mal há muitos anos, como é que nós, em vez de apostarmos em respostas que são eficientes, nós apostamos em respostas simplistas que vão num discurso, não é simples, é mesmo simplista, que é subversivo. Não achas que é um pouco a expressão máxima do descontentamento, quando se apostam nestas propostas quase ridículas, e com todo o respeito, mas ridículas no sentido em que pés para andar, obviamente, não têm? Sim, eu acho que essas propostas também alimentam muito quem lá está, porque são propostas vistas de forma, apresentando soluções excessivamente simples para problemas complexos, que para uns, por descontentamento, seguem, outros não os levam a sério e pensam, ok, eu estou neste impasse entre isto e isto. Em vez de termos uma solução, se calhar, mais bem construída, de pessoas capazes, em que nós podemos pensar, ok, a alternativa consegue-se fazer dentro da moderação, mas há verdadeiramente alternativa. E as pessoas sentirem, quando têm outras escolhas, que vão, por exemplo, pugnar para uma coisa que toca a todo o eleitor, que é a questão da integridade. Nós estamos a ver fenómenos que aparecem a questionar essa integridade, mas não apresentam uma integridade melhor, uma bússola axiológica que nós verdadeiramente podemos confiar. A ética de quem coloca em causa a moral dos outros não é melhor que a dos outros. Sim. E muitas vezes está também repleta em si de hipocrisia. Nesta lógica um pouco de puros e impuros, em que aqueles se assumem como puros
vão saber, não são assim tão puros como dizem. E eu acho que esta é a ponte necessária para cruzarmos o Atlântico. E agora quero pedir o teu comentário, Francisco. Obviamente, não vou dizer que tires o casaco de fundador dos 230, mas ia pedir o teu comentário relativamente àquilo que está a acontecer nos Estados Unidos. E falávamos há pouco de regras. Será que, de facto, o Partido Democrata também cumpriu as regras, permitindo que Biden abdicasse da corrida em favor de Kamala Harris sem que existam novas primárias? Sim, ainda vamos ver como é que vai ser a Convenção Democrática, mas acho que, acima de tudo, há que sublinhar que foi uma falta de inteligência brutal, gritante, do Partido Democrata, de, neste caso, ignorar um problema que era evidente. Ou seja, Joe Biden teve todo o mérito na sua eleição, até fez um mandato bastante positivo em várias áreas, mas era evidente, e há uma coisa que nós não podemos contrariar, que é a idade, e sabíamos que passado um ano ele iria ter mais um ano, passado 2 anos ele iria ter mais 2 anos, e era fácil fazer as contas. E o Partido Democrata não teve essa inteligência, se calhar, talvez, porque tinha receio de o que é que poderia ser a outra alternativa. E desgastou-se desnecessariamente, sobretudo quando nós estamos a falar das funções, se calhar, mais desafiantes no mundo e as funções mais importantes. Porque, infelizmente, nós não vivemos num sistema em que, por exemplo, uma pessoa como António Guterres, como secretário-geral das Nações Unidas, tenha um poder efetivo. Tem muito mais poder, sem dúvida, quem se senta na sala oval do que outra pessoa no mundo. Não nos enganemos sobre isso. E uma pessoa que tem dificuldades a levar o dia-a-dia, não só pelo seu estado em si, mas qualquer pessoa, aos 81 anos, teria dificuldade de desempenhar esse tipo de funções. Nós já nos questionaríamos que uma pessoa aos 81 anos conseguisse ser deputada. Ser presidente dos Estados Unidos é completamente inconcebível. Por isso foi completamente descabido por parte do Partido Democrata esperar tanto tempo. E agora vamos ter um problema, que é o escrutínio a Kamala Harris vai ser muito, muito pouco e em muito pouco tempo. Provavelmente não vai ter nenhuma oposição, não haverão primárias abertas. É verdade que ela estava no ticket de Joe Biden e é essa uma das razões para a apontarem como candidata a presidente, mas estava como vice-presidente, e há uma grande diferença de funções. Exatamente. E, sobretudo, a figura de vice-presidente nos Estados Unidos é uma figura, por norma, que é muito apagada. Apesar de alguns vice-presidentes depois concorrerem a presidentes. Lembra-se de Al Gore, mas Al Gore foi a posteriori, por exemplo. Não foi... E afirmou-se. Mas temos vários vice-presidentes, até Nixon antes, e que perdeu as eleições, até conseguiu ganhá-las mais tarde, mas o vice-presidente tem dificuldade em afirmar-se porque há sempre aquele desconforto de ser um bocado a sombra do presidente. E Kamala Harris não se conhece grande coisa do que tenha feito nos últimos anos. Se calhar até poderá ter feito, mas não passou para a opinião pública e não houve esse tipo de comunicação. A agenda do vice-presidente é sempre uma agenda de segundo plano. Agora, tem aqui uma necessidade de se afirmar em muito pouco tempo. Por um lado até pode ser positivo, se sobretudo tiver uma onda que lhe dê uma força anímica desde o início e parece estar a beneficiar um pouco, mas tem por um lado também a vantagem de o ter em comparação no debate que ele vai ter, vai ser melhor que Joe Biden, o que não será difícil, porque só o facto de conseguir terminar uma frase e nós conseguimos ouvir o que diz até ao final vai ser um contraste positivo. Mas vamos ver se consegue desmontar o próprio discurso de Donald Trump. Agora, a questão essencial vai ser não só Kamala Harris, mas quem é que ela apresenta como vice-presidente. E, sobretudo, acho que não há dúvida nenhuma que vai ser de algum dos swing states que quase certeza vão decidir as eleições. E falamos, sobretudo, aqui nesta cintura que há Pensilvânia, Wisconsin também. E eu acho que, sobretudo, Kamala Harris vai ter que ser inteligente em trazer uma pessoa moderada, em que não se perca o discurso de outras franjas do Partido Democrata mais tramadas de irem lá votar, sobretudo numa ótica mais de votar contra Trump do que a favor de Kamala Harris, mas não perder, sobretudo, o centro. Joe Biden conseguiu fazer isso bem. Essa é outra questão, não é? Nós já estamos a assistir em muitas democracias, eu não estou a votar a favor deste, estou a votar contra o outro. Sim. É outra coisa interessante. Ainda dos Estados, a questão de o próprio vice-presidente, neste caso do ticket, Donald Trump,
também ser deste Estado, do que era o Steel Belt, que agora é chamado Rust Belt, Exatamente. e da história que ele também tem. Apesar de não estar a ganhar tanta atração como era expectável. Uma pessoa que tem um livro que foi best-seller, uma pessoa que tem um filme na Netflix sobre ele, em que uma pessoa sente alguma empatia depois de ouvir isso. Nós tivemos ali uma semana em que, estranhamente, uma parte significante da América sentia empatia por uma pessoa que foi alvo de uma tentativa de assassinato, apesar de não servirem nos ideais delas, que era Donald Trump, e de uma pessoa que tinha, pelo menos do ponto de vista cinematográfico, por ser a personagem principal do filme, podia criar. Mas em pouco tempo, eu acho que perderam essa atração, sobretudo dos eleitores moderados, precisamente começaram a falar de forma mais vocal. Foi esbatido. Mas olha, deixa-me colocar-te aqui dois desafios, e isto, mais uma vez, é uma questão de interpretação. Número um é, será que toda esta atração, e não é toda esta, mas alguma da atração que Kamala Harris tem, nomeadamente até a nível do dinheiro que está a conseguir colocar novamente na campanha, não são os eleitores democratas aliviados porque Biden saiu, número um, e o número dois é a questão de que se realmente o Partido Democrata deu a entender a esses seus eleitores moderados e que gostam que as coisas sejam feitas pelas regras, se deu a entender que é um partido que está próximo das bases e daqueles que decidem quem são os seus candidatos. Eu acho que, em primeiro lugar, temos que ver que a política americana é completamente diferente, a começar exatamente nesse financiamento. A partir do momento que não há um financiamento como existe na Europa, muda completamente o paradigma das eleições. A questão das doações ser tão importantes, nós não vamos ser ingênuos. Uma pessoa que faz uma doação avultada não é simplesmente porque acredita muito naquela pessoa. É porque terá benefícios com essa eleição, seja para os seus interesses negociais, seja por outro tipo de interesses. Ou seja, há uma grande presença... O lobby nos Estados Unidos... é um lobby selvagem, não é um lobby... Porque nós temos muita ideia do lobby ser uma coisa negativa porque vemos exatamente a realidade americana. O lobby no Parlamento Europeu tem um enquadramento completamente diferente. O lobby nos Estados Unidos faz com que haja uma dependência completa do poder político dos lobistas e, neste caso, dos grandes financiadores. Eles alteram significativamente a sua agenda consoante as doações. Há uma parte significativa do tempo das pessoas, por exemplo, que trabalham no Congresso, que é passado ao telefone a angariar fundos. Isso para nós é inconcebível. Em vez de delinearem um programa eleitoral, por exemplo, é a pedir aos doadores. Mas apoios monetários, ou seja, nem era o apoio de aquela pessoa vai ser importante que as pessoas reconheçam que ela me apoia, mas não, a pessoa vai meter dinheiro na minha candidatura porque as candidaturas são caras. Basta ver, por exemplo, na questão da Convenção Republicana, o próprio Donald Trump gabava-se a dizer: eu deixei 250 milhões aqui para organizar esta convenção. Por isso não se esqueçam que eu vos arranjei estes empregos. Chegamos a este ponto. Ou seja, o dinheiro conta muito mais na política americana. Isso coloca-nos questões verdadeiramente... Há aqui uma lógica de estarmos a focar a campanha para o eleitorado ou para um grupo específico da população que tem um peso económico completamente desproporcional em comparado com os outros. E eu acho que há um distanciamento que o Donald Trump, apesar de não ser verdadeiramente a panaceia para este problema, Donald Trump cativou muito bem neste descontentamento que existe nos Estados americanos, sobretudo em ambientes de uma densidade urbana menor, se calhar menos cosmopolitas, que para eles ainda lhes choca muito mais este tipo de realidade e desfazamento que a classe política tem dos problemas, chamados problemas reais do país. E agora, a questão é como é que este tipo de posicionamento vai ser explorado. Porque, obviamente, não são só os cidadãos americanos que verdadeiramente sejam objetivos na análise que fazem, que possam estar contentes com o que se passa em Washington. Olha, acho que qualquer pessoa devia estar surpreendida negativamente pela essa atuação. Já aparece alguém, quando foram as eleições brasileiras, creio que foi o professor Paulo de Moraes, sentado aí nessa cadeira, dizia: João, o drama só são estes dois, são as únicas duas opções. E realmente é o que temos visto ultimamente. Deixa-me só lançar-te mais uma questão relativamente ao ticket do Partido Democrata. Será que os grandes nomes de futuro têm medo de ir a jogo com Donald Trump? Estou a falar nomeadamente do Gavin Newsom, da Califórnia, e também o atual de Nova Iorque.
Eu acho que eles tiveram, se calhar, esse receio de ter uma campanha tão rapidamente ou feita com tão pouco tempo e correndo o risco de perder. Por isso é que não avançaram, se calhar, para a figura de presidente, serem candidatos presidenciais e tentar disputar essa função. Agora, a questão de vice-presidente está mais protegida. Eu acho que não é um risco tão grande, mas há o risco aqui, neste caso, sobretudo para quem tem funções executivas. É diferente de estarmos perante um senador ou alguém que esteja na administração de Biden e que provavelmente irá sair. Quem desempenha uma função de governador de um Estado é exatamente o mesmo que ser um presidente de um Estado europeu. Exatamente. Nós estamos a falar de Estados com grandes dimensões, que têm peso executivo. E alguns com orçamento maiores que países, sim, não é? Maiores que muitos países. Ou seja, e com poder, porque os Estados Unidos é uma federação, ou seja, a autonomia dos Estados também é bastante grande. Ou seja, é sempre aquele pensamento de será que faz sentido estar a arriscar para assumir esta função? Porque qualquer um deles, muito provavelmente, ou está em fim de linha e sabe o ser vice-presidente vai-me trazer algum prestígio, ou sobretudo pensa ser vice-presidente é um passo para um passo mais à frente de um desejo que um político norte-americano normalmente tem, que é sentar-se na sala oval. Muito bem. Olha, vamos voltar aqui para Portugal, porque em setembro vai-se começar a discutir ou a negociar o orçamento do Estado. Como é que tu tens visto, o que é que achaste, por exemplo, do texto do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa quando aprovou aqueles 7 diplomas, abrindo porta ou quase dizendo ao Parlamento que é necessário negociar? Não sei se... Ou seja, é sensato por parte de Marcelo Rebelo de Sousa não criar entraves. Não criar entraves no sentido de... Foi conotado como uma imagem destabilizadora e há partidos que conseguiram demonstrar essa imagem por terem sido 2 dissoluções em pouco tempo e por perder aquela imagem que tinha do primeiro mandato de estabilidade. Ou seja, essa interferência, se calhar menor, do Presidente da República é importante. Mas depois... Esse comunicado, eu acho que não tem um objetivo que pretende. Esta lógica que o próprio Partido Socialista está a ter algum tipo de satisfação antes das negociações é completamente irrisória. Ninguém entra numa negociação já com as questões todas assumidas. Quando uma pessoa vai para uma negociação, o que conta é a partir dessa negociação. Por isso é que os partidos não abrem o jogo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o orçamento vai ser aprovado, muito provavelmente com uma abstenção, porque neste caso o Chega tinha que votar a favor, o Partido Socialista só precisa de se abster, mas ninguém entra para uma negociação a dizer que vai aprovar. Não conheço na história dos orçamentos, sem ser aqueles que dizem antes do orçamento chegar que não aprovam, ou em alguns estados, nos casos muito específicos, ninguém vai antes de uma negociação dizer que aprova o orçamento porque perde todo o seu peso negocial. Eu acho que a negociação também tem que ser encarada como natural na política e essa promoção de consensos. Agora, o argumento do Partido Socialista vai ser, sobretudo, uma tentativa de parecença de posição de igualdade. Neste caso, por o mesmo número de deputados na Assembleia da República. Estamos a falar de 78 do PSD e 78 do Partido Socialista. Vai tentar invocar esta posição de paridade, mas o Governo vai dizer, não, mas o orçamento é do Governo e é o Governo que vai ter que executar o orçamento. Depois vamos ter questões, algumas delas ideológicas, e no Estado da Nação Pedro Nuno Santos demonstrou isso e mostrou um pouco a diferença que ele pretende mostrar para o Partido Social Democrata, que eu acho que é significativa porque o PS tem chegado mais à esquerda, apesar do PSD ser expectável que chegasse mais à direita, continua num posicionamento mais centro. Mas tem uma questão, por exemplo, a questão que é muito falada, a questão do IRS jovem. O PS vai ter sempre a questão da justiça fiscal, justiça social, de nós, tendo recursos escassos, devemos privilegiar aqueles que têm menos rendimentos. Mas a aposta do Governo vai dizer, ok, mas a classe média e, sobretudo, neste caso, fazendo apostas para que pessoas não saiam do país, neste caso os jovens, porque há um benefício maior para os jovens, nós temos de fazer isso para tentar concorrer de alguma forma, apesar dessa concorrência ser difícil, com mercados externos. E depois com a questão do IRC, de dizer que esse alívio fiscal poderá atrair mais investimento, enquanto o PS diz que não, nós devemos privilegiar, se calhar, as pequenas e médias empresas e não as outras empresas.
Se bem que a questão do IRC é significativo que muitas das empresas já não pagam IRC em Portugal. Claro. Eu não quero exagerar, mas não sei se não estamos a falar de 99, no mínimo 5% são PMEs ou microempresas em Portugal. Sim, e a questão neste caso, de apresentarem lucros durante a sua atividade é sempre menor num valor, ou seja, sobretudo quando estamos a falar de escalões, tanto de IRS como de IRC, aqueles últimos escalões, mesmo, por exemplo, se nós olharmos para o IRS, há sempre aquela tendência de os países terem de dizer, ok, a justiça fiscal também dizemos que é uma lógica de redistribuição de riqueza que existe e que esse maior encargo de financiamento deve ser a quem recebe mais. Mas depois também há aquela, um pouco, ilusão que isso tem um efeito prático, porque, primeiro, vivendo num mundo globalizado, é muito fácil deslocar capitais. E mesmo dentro de um próprio Estado, é muito fácil fazer planeamento fiscal. Senão não haviam tantos advogados especialistas em direito fiscal. Não é? Mas não achas que para ti, como ex-atleta, tal como eu, de desportos completamente diferentes, não parece paradoxal que quem tem melhores resultados tenha que pagar mais, por assim dizer? Ou seja, eu fui mais eficiente, fui mais produtivo, fui mais empreendedor, consegui melhores resultados. Então, eu não estou a dizer que eu devo pagar menos do que os outros, mas também há aqui, parece uma certa injustiça quando me obrigam a pagar mais do que os outros que não conseguiram ser tão eficientes, tão produtivos, tão empreendedores. Sim, mas aí temos várias questões. Temos a questão da tributação sobre o trabalho e a tributação sobre os capitais. Qualquer pessoa admitiria que a tributação sobre os capitais era mais justa porque nem sempre depende da tal meritocracia que se deve defender em todas as suas vertentes. Mas a questão é que os capitais são muito mais fáceis de deslocar e são os capitais exatamente que atraem investimento. Ou seja, por um lado, há uma tentação maior de tributar esses capitais, mas por outro sabemos que se os tributamos tanto, é muito mais fácil deles se moverem para outros sítios. Por isso é que eu acho que são iniciativas importantes. Nós temos uma perspectiva de, pelo menos, alguns tipos de acordos internacionais em que nós garantimos que há níveis mínimos de tributação em todo o mundo. Senão o que vai acontecer é sempre, a partir de certo limiar, os países nem vão buscar receita fiscal porque as pessoas conseguem deslocar para outro sentido. Depois outra questão é, a pessoa tem que sentir que faz bem em crescer. Eu acho que esse incentivo muitas vezes não é feito. Não existe. Uma pessoa sente, ok, mas eu subo de escalão, mas vou perder um conjunto de benefícios e vou começar a pagar... Para as empresas o mesmo, não é? A escala. Como para as empresas, às vezes não há esse incentivo de aumentar o rendimento dos seus trabalhadores. Ou seja, isto não pode ser só visto como uma questão romântica, tem que ser visto como uma questão pragmática, uma questão de justiça, obviamente, porque estamos a falar dos rendimentos das próprias pessoas. Há mínimos de subsistência que têm que ser garantidos, mas também não podemos entrar aqui em conceitos como armadilhas da pobreza. Incentivar que, por um lado, o trabalhador não tenha aquela ambição de progredir. Os Estados Unidos têm problemas estruturais enormes e não é um modelo que se deva seguir de total exemplo para nós europeus, porque nós temos um Estado social que eles não têm. Mas, ao mesmo tempo, há uma cultura empreendedora noutros Estados, como no caso dos Estados Unidos, mas não só, muito maior. No nosso país, essa cultura empreendedora foi-se perdendo. Temos alguns exemplos no Norte, mas fora isso... E há quem diga que, por exemplo, as nossas leis do trabalho, por exemplo, dificultam muito também o investimento estrangeiro, leis de trabalho em Portugal. Mas estava-me a lembrar, porque muitas vezes as pessoas falam, parece que é esta ideia do Robin dos Bosques, que não tirava aos ricos para dar aos pobres. Robin dos Bosques tirava ao Estado, ou seja, ao xerife de Nottingham, os impostos que andavam a cobrar para depois então distribuir pelos pobres, não é? Essa é que é essa. Os liberais costumam dizer que o Robin dos Bosques era um dos liberais. Exatamente. Eles costumam fazer isso. Olha, Francisco, nós estamos nos últimos 6 minutos, sensivelmente. Talvez não tanto, porque eu ainda me quero despedir da nossa audiência. Que mais é que marcou, por assim dizer, este semestre? Eu acho que tivemos um semestre que foi importante para o mundo. Ou seja, havia aqui muitas definições que nós tínhamos, sobretudo com eleições. Permanecemos aqui em questões difíceis com conflitos armados em diferentes frentes, que não se conseguiram resolver, apesar de existirem alguns tipos de expectativas, mas foram dados passos interessantes em alguns Estados. Portugal
teve aqui uma mudança significativa nestes 50 anos do 25 de Abril. Vamos ver que dimensão é que terá essa mudança, porque normalmente as coisas correm bem sempre no início, mas aqui é uma questão também de consistência. Mas no resto do mundo, acho que não se tiveram as mudanças, ou pelo menos os medos que se criavam de mudanças tão radicais como seria de esperar. Agora, há um fenómeno que nós vamos ter que começar a perceber, que é o mundo está a mudar, o centro do mundo está a mudar, e isto é evidente. É evidente do ponto de vista não só do que foi a resposta do século XX às questões desde o século XVIII e século XIX e a influência europeia e depois ocidental noutras esferas do mundo, mas, sobretudo, depois do fim desta influência, como é que esses países se desenvolveram. E o foco, sobretudo, vai começar a caminhar para o continente asiático. Asiático, a China, sobretudo, pelo desenvolvimento da China. Neste caso, a Índia mantém a mesma liderança e teve eleições também, são as maiores eleições do mundo, com características até bastante interessantes, mas o presidente Modi conseguiu demonstrar que continua com força junto à sua população, apesar de ter ainda um país algo dividido, e fez muito essa promoção até organizar o G20 no ano passado, em setembro do ano passado. Mas nós temos aqui um fenómeno de a própria China, apesar de se afirmar como uma potência global, tem também dificuldades regionais. Tem muitos Estados à volta da China que se revêem mais numa visão dos Estados Unidos do que numa visão chinesa. Os próprios Estados Unidos têm essa noção que o mundo vai se discutir ali e deslocam, por exemplo, o seu foco do Atlântico, como acontecia, por exemplo, na base das Lajes, em que era bem presente e que eu tive o prazer de viver lá com muitos americanos e que agora está praticamente vazia. O foco deles é no Pacífico. O J.D. Vance até dizia que nem se deviam preocupar com a Ucrânia porque deviam estar a se focar na China, mas vai ser aqui uma questão muito interessante, como é que este novo equilíbrio de poder vai fazer o mundo como um todo também mudar. E se calhar, se percebermos ou não, se as organizações internacionais finalmente se conseguem afirmar numa lógica de construção de uma comunidade internacional sólida em que haja respeito por valores que são essenciais e que partilhamos, e sobretudo também por tribunais internacionais que nem sempre têm esse reconhecimento. Claro. E isso só pode acontecer, de facto, com o diálogo. Francisco Cordeiro de Araújo, muito obrigado uma vez mais por teres estado aqui connosco, e mais uma vez não foi inocente a nossa escolha, porque um jovem, alguém que está preocupado com a cidadania, não só cá, mas como lá fora, e alguém que conhece a realidade não só de cá, mas também lá de fora, com as muitas viagens que tu fazes, e quisemos finalizar esta temporada conversando contigo uma vez mais. Muito obrigado por ter estado obrigado connosco. E parabéns por mais um ano de programa. Obrigado. Quero terminar então este programa, terminando esta que é mais uma temporada do Isto é o Povo a Falar. Olha, quando iniciámos este projeto, iniciámos com um desafio de poder trazer aqui vozes de cidadãos, amigos, outros que são desconhecidos, pessoas que vivem determinados problemas, pessoas que defendem, nomeadamente, determinado tipo de trabalhadores, neste caso os sindicatos, peço desculpa, porque estou-me a emocionar, porque ao longo do tempo não foi fácil. Não foi fácil, eu recordo-me das primeiras chamadas que nós fazíamos, da quantidade de negas que as nossas produtoras tinham, a quantidade de nãos, a quantidade de sims e depois no dia da gravação não apareciam. Isso faz com que aquilo que temos atualmente nos dê de facto uma grande alegria. Temos uma audiência que nos é fiel, temos amigos que participam no nosso programa, temos pessoas que só mesmo se a sua agenda estiver completamente ocupada, que nos dizem sim no mesmo minuto em que as contactamos. E, acima de tudo, temos a si
a SIC todos os dias nos vê aqui na Curiacos TV e a SIC todos os dias nos ouve na Rádio Vida em 97.1. Todos vocês que vão até ao YouTube, comentam aqueles convidados com que vocês concordam, comentam aqueles com quem vocês não concordam e às vezes até comentam algumas das minhas opiniões, expressando aquilo que é algo que queremos defender, que é a liberdade de expressão. Só me resta deixar o meu e nosso mais sincero obrigado. Nós vamos para férias, você vai deixar de ouvir a nossa voz durante um tempo, mas uma coisa eu lhe garanto, em setembro vamos estar de volta com a mesma vontade, com a mesma paixão, com a mesma força que vocês nos têm dado ao longo destes anos. Portanto, resta-me despedir e dizer até setembro.